Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai. A ideia de gravar esse vídeo então é discutir um dos pontos da nossa revisão pré-processamento digital de sinais ou pré-sinais e sistemas, que é a regra de L'Hopital. Aqui, regra. Em alguma literatura vocês vão encontrar essa regra como regra de L'Hospital, que é a primeira vez que você vê o nome dessa regra, a primeira coisa que você associa você vê o hospital ali, você acaba automaticamente associando ao hospital, pelo menos quando eu estava estudando, a primeira coisa que me veio a associação. E no final isso aí tanto faz o nome hospital ou hospital, simplesmente maneiras diferentes de você grafar o mesmo nome. Isso vem lá da origem dos cavaleiros hospitaleiros, que daí surgiu esse nome L'Hopital. Ela é uma regra que ela é bastante útil quando você precisa determinar o limite de alguma função, só que quando você vê essa função, ela é uma razão de uma função A por uma função B, e você vai encontrar problemas em geral, tanto o numerador quanto o denominador eles tendem a infinito, e aí você cai numa indeterminação, ou também quando tanto o numerador quanto o denominador tendem a zero, você também não conseguiria definir a princípio o valor desse limite. A regra de L'Hopital é uma maneira bastante simples de você determinar esse tipo de limite. A gente vai ver separadamente o caso em que tanto o numerador quanto o denominador tendem a zero, separado no segundo caso, em que tanto o numerador quanto o denominador tendem a infinito. E então você tem aqui um limite, que a gente vai chamar de L. Ele é o limite de uma função, vou usar aqui f de x quando x tende a A. G aqui, por exemplo, um f de x dividido por um g de x. E o problema que a gente vai tratar nessa primeira parte aqui, tanto f de A é igual a g de A, que são iguais a zero. Se você substituir o valor de x igual a A, você cairia numa razão de 0 por 0 que você não consegue determinar o valor exatamente. Para a gente chegar na regra de L'Hopital, então, existem uma série de operações que a gente pode fazer com qualquer trecho dessa expressão que ela não vai ser alterada. Existem duas principais e duas que são como se fossem corolários dessas duas principais. Você tem soma do neutro aditivo, que seria quando você soma qualquer coisa com zero, essa coisa não é alterada. E a outra operação fundamental que a gente consegue utilizar sem alterar o valor dessa expressão seria a multiplicação por um neutro multiplicativo. Neutro multiplicativo nesse contexto seria o valor 1. Se você multiplicar qualquer coisa por 1, o valor dessa qualquer coisa não é alterado. E aí existem os corolários. Se você subtrair zero, você também não altera a expressão. E se você dividir por 1, você também não altera a expressão. Então a gente vai pegar esse limite quando x tende a A. E uma das maneiras de não alterar tanto o numerador quanto o denominador seria você pegar o seu f de x. Se eu subtrair zero, eu não estou alterando o numerador. Se eu subtrair zero do denominador, eu também não estou alterando o
denominador. E aqui a gente observa diretamente anteriormente que tanto f de a quanto g de a são iguais a zero. Se eles são numericamente iguais a zero, a gente pode fazer aqui uma substituição a gente ficaria aqui com f de x menos f de a, uma vez que f de a é igual a zero, a gente não está alterando o valor do numerador, e no denominador g de x menos g de a, analogamente, como g de x g de a, aliás, é igual a zero, a gente não está alterando esse denominador. Eu comentei que existe uma outra operação que a gente pode realizar em cima de qualquer trecho dessa expressão, que seria a multiplicação por 1 também não altera essa expressão. Então, essa multiplicação por 1, a gente poderia fazer um artifício aqui e pegar qualquer expressão, desde que ela não seja igual a zero, e dividir por ela própria. Isso aqui vai ser igual a 1. Sempre, não importa a expressão, desde que ela seja diferente de zero. Se a gente escolher uma expressão adequada, a gente começa a tentar extrair o que a gente tem como regra de L'Hopital a partir dessa expressão. Vou fazer aqui f de x menos f de a dividido por g de x menos g de a. E se a gente pegar esse 1 e escrever ele como 1 sobre x menos a dividido por 1 sobre x menos a, tomando cuidado que esse x menos a que existe no denominador, tanto desse primeiro pedaço aqui quanto no denominador, eles são diferentes de zero. Nota que o limite é quando x tende a e não é quando x é igual a. Então existe uma diferença, um epsilon, que tende a zero, é uma diferença bastante pequena, mas x é diferente de a e, portanto, a gente pode fazer essa substituição sem cair naqueles problemas de... Vocês já devem ter visto muito na internet vídeos do YouTube em que o cara tenta provar que 1 é igual a 2. Quase sempre o erro conceitual dentro dessas demonstrações é que você está multiplicando tudo por zero ou dividindo por zero. E aí você consegue provar literalmente qualquer coisa. Então, se a gente escrever esse limite aqui novamente de uma maneira propícia para o que a gente quer, então esse limite quando x tende a gente consegue escrever isso aqui com uma razão de f de x menos f de a dividido por x menos a. Da mesma maneira, g de x menos g de a dividido por x menos a. Supondo que esse limite de x tendendo a somente desse pedaço aqui, f de x menos f de a sobre x menos a, existe, ele é determinado, e o limite desse pedaço aqui de baixo também existe, ele é determinado, a gente consegue dividir esse único limite aqui em dois limites. Ao invés de você ter o limite da expressão toda, você teria o limite quando x tende
a do numerador e o limite quando x tende a do denominador. Tanto a expressão do numerador quanto a expressão do denominador vocês já devem ter visto diversas vezes, principalmente quem fez disciplina de cálculo A mais de uma vez. Isso aqui simplesmente é uma derivada do f de x em relação a x avaliada quando x tende a A. A gente utiliza essa notação, talvez não seja a notação mais rigorosa do mundo, mas nós somos engenheiros e não matemáticos, ela vai ser adequada para a gente. E da mesma maneira, no denominador que você tem seria a derivada desse g de x quando x tende a A. Da mesma maneira. Outra maneira de escrever essa mesma expressão que a gente colocou aqui, que é a maneira mais tradicional de você ver essa regra de L'Hopital, é que você teria então o limite quando x tende a A da derivada de f de x sobre dx dividido pelo limite quando x tende a da derivada g de x em relação a x. Espero que minha cabeça não tenha tampado aqui a expressão final. Mas então é isso que diz a regra de L'Hopital. Se você tem um limite L de uma função racional f de x dividido por g de x, quando você cai numa condição desse tipo, em que tanto f de a quanto g de a são iguais a zero, ao invés de determinar o limite de f de x por g de x, você pode, ao invés disso, calcular a derivada do numerador e aplicar o limite, calcular a derivada do denominador e aplicar o limite. Isso seria o primeiro caso da regra de L'Hopital. Isso vai acontecer quando tanto o numerador quanto o denominador são iguais a zero, quando você faz a substituição do limite quando x tende a A. Então eu tinha comentado anteriormente que existe um segundo caso no qual a gente consegue aplicar a regra de L'Hopital, que ele é mais ou menos o oposto do que a gente tinha anteriormente. A gente também vai ter um limite a ser determinado. O x tende aqui a um valor arbitrário, também de uma função racional, f de x dividido por g de x, mas agora a gente vai ter uma condição contrária aqui ao que a gente tinha anteriormente. O f de a é igual ao g de a e eles tendem a infinito. Que também é um caso em que a gente consegue aplicar a regra de L'Hopital para tentar determinar o valor desse limite. Na verdade, o que a gente vai utilizar é o resultado anterior, já que uma outra maneira de a gente escrever esse limite, ele seria aqui 1 sobre g de x dividido por 1 sobre f de x, no qual, quando x tende a A, o nosso novo numerador ele vai tender a zero, uma vez que g de A tende a infinito. 1 sobre g de x no limite, quando x tende a A, vai tender a zero. E a mesma coisa vai acontecer aqui com esse novo denominador. Quando você estiver no limite, quando x tende a A, esse novo denominador ele vai tender a zero, uma vez que f de A tende a infinito, quando x tende a A,
e, portanto, 1 sobre f de x vai tender a zero. E, portanto, do resultado anterior que a gente tinha, a gente pode determinar a derivada de 1 sobre g de x sobre dx, aqui um limite quando x tende a A, dividido pelo limite quando x tende a A da derivada 1 sobre f de x sobre dx. Então, essa derivada aqui, ela vai ser... Esqueci do limite aqui. Limite quando x tende a A de g de x, derivada de 1 vai me dar 0, menos 1 vezes derivada de g de x, tudo isso aqui dividido por g ao quadrado de x. Para determinar a derivada ali no novo divisor ali, limite quando x tende a A, e aqui da mesma maneira você vai ter f de x, derivada de 1 vai me dar 0, menos 1 vezes a derivada de f de x em relação a x, dividido por f ao quadrado de x. Com isso a gente determina a derivada tanto de 1 sobre g de x quanto a derivada de 1 sobre f de x. A gente tem termos aqui que são claramente iguais a zero. E a gente pode escrever, portanto, esse limite aqui como o limite quando x tende a A. E aqui eu já vou rearranjar os termos aqui de uma maneira tudo isso aqui dividido pela derivada de f de x sobre derivada de g de x. Aqui a gente vai supor que esse limite L ele existe e, portanto, aqui no numerador e no denominador, obviamente, se ele não existisse, a gente não estaria aplicando a regra de L'Hopital. Vezes o limite quando x tende a de f de x sobre g de x, dividido pelo limite quando x tende a da derivada de f de x, faltou aqui o dividido pela dg de x dx. Tanto aqui nesse ponto quanto aqui nesse ponto, o que a gente tem é, por definição, o L. Portanto, a gente tem aqui um L igual a limite quando x... Nossa senhora.
favor, desenvolver detecção de palma, senhor Google. X tende a de L ao quadrado dividido por derivada de f de x dx dividido pela derivada g de x dx. Outra maneira com que a gente pode escrever essa expressão aqui seria L ao quadrado menos L vezes df de x. Opa, esquecendo do limite aqui. Limite quando x tende a f de x dx dividido por dg de x dx igual a zero. Vamos tratar o caso mais simples antes e depois a gente parte para o caso mais chatinho, que não é também particularmente complicado. Se a gente colocar aqui L menos o limite quando x tende a na derivada do f de a, f de x sobre dx, derivada de x sobre dx. Então a gente vai tratar um caso separado aqui, supondo que esse limite L ele é diferente de zero. Então, para que essa equação aqui tenha solução, para L diferente de zero, a única solução possível é que essa parte que está sobrando aqui, ela precisa ser igual a zero, uma vez que está sendo multiplicado com L. Então a gente teria aqui já direto que L menos o limite quando x tende a df de x dx dividido por d g de x dx precisa ser igual a zero, de onde a gente conclui que o L então ele é igual ao limite quando x tende a df de x dx d g de x dx, que é exatamente o que a gente determinou aqui. A regra de L'Hopital ela é a mesma tanto para esse caso em que tanto o numerador quanto o denominador são iguais a zero, quanto para esse segundo caso em que o numerador e o denominador tendem a infinito e existe essa particularidade que o limite ele é diferente de zero. A gente precisa tratar ainda outro caso, quando L for igual a zero. Para isso a gente precisa de, sabendo que L é igual a zero, o que a gente vai calcular o limite não vai ser da expressão do L, mas sim 1 mais L. 1 mais L da própria definição do L, ele vai ser 1 mais esse limite quando x tende a de f de x por g de x, que isso acaba sendo um limite quando x tende a de g de x mais f de x dividido por g de x. E aí a gente vai utilizar o resultado anterior. A gente sabe que no limite, quando x tende a esse g de x mais o f de x, eles vão tender a infinito, uma vez que tanto o g de x quanto o f de x
tendem a infinito, e o denominador g de x ele também tende a infinito. Só que agora a gente tem certeza que esse limite ele não vai cair nesse caso anterior, aliás, não vai cair nesse caso em que o limite que a gente está determinando ele é igual a zero, uma vez que a gente sabe que o limite é igual a zero, mas a gente está somando 1. Então a gente sabe que esse limite aqui ele é diferente de zero e a gente pode aplicar a regra que a gente determinou anteriormente aqui em cima. Aplicando então a regra de L'Hopital em cima desse novo limite, isso aqui vai ser o limite quando x tende a A. Derivada do numerador vai ser derivada g de x dx mais a derivada f de x dx dividido pela derivada do denominador dg de x sobre dx, e a gente vai cair aqui novamente em 1 mais o limite. Continuar na próximo slide aqui para minha cabeça não ficar na frente. Então finalmente aqui 1 mais L vai ser igual a 1 mais o limite quando x tende a derivada do f de x dx, que pode ser até essa forma aqui, limite quando x tende a derivada de x dx. Se a gente subtrair um dos dois lados dessa equação, a gente chega L igual ao limite df de x dx, quando x tende a A, dividido pelo limite quando x tende a A dg de x dx. Com isso a gente demonstra que a regra de L'Hopital, que é quando um limite de uma função racional f de x por g de x ele é tomado quando tanto o numerador quanto o denominador eles tendem seja iguais a zero ou iguais a infinito, você consegue aplicar a regra de L'Hopital para tentar determinar o valor desse limite. Vou fazer um exemplo simples aqui. Se você tem aqui, determine o limite quando t tende a infinito de uma função aqui t exponencial na menos alfa t, com alfa pertence a R tal que alfa é maior que zero. Esse limite ele vai aparecer frequentemente aqui durante o estudo. Ele costuma surgir quando você tem entradas que estão ressonando com modos característicos de sistemas lineares. Você pode pensar em ressonância quando vocês estudam, por exemplo, série de Fourier, que se você tem um sistema que ele costuma dissipar sua energia conforme
a gente chama de modos característicos, que é, se você excita um sistema, ele acaba dissipando sua energia, por exemplo, na forma de uma senoide, por exemplo. E se você começar a alimentar esse sistema com um sinal de entrada que ele também é uma senoide, em geral isso costuma ter umas consequências bastante interessantes. Às vezes são catastróficas, mas são interessantes da mesma maneira. Para a gente aplicar então a regra de L'Hopital em cima desse exemplo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar isso numa função racional. Isso é bastante fácil de ser feito. A gente passa a ter que t, ao invés de multiplicado por e na alfa t, dividido por e na mais alfa t. E se você tomar o limite tanto do numerador, quando t tende a infinito, o limite de t também tende a infinito, e o limite do denominador, quando elevado na alfa t, quando alfa é uma constante real positiva, também vai tender a infinito. Nossa senhora. Aplicando então a regra de L'Hopital em cima dessa expressão, a gente vai ter que o limite, quando t tende a infinito, da derivada do numerador. Derivada de t em relação a t vai ser 1. E a derivada do denominador em relação a t vai me dar alfa e na alfa t, também no limite quando t tende a infinito. Bom, agora a gente cai também numa função racional, só que dessa vez um dos dois limites ele não vai tender a infinito. No caso, o limite do numerador. Limite quando t tende a infinito de 1 continua sendo igual a 1. Então a gente pode, inclusive, simplificar isso aqui. E o limite do denominador seria alfa e na alfa t quando t tende a infinito. Tende a infinito. 1 sobre infinito tende a 0. E, portanto, esse limite ele acaba tendendo a 0. Ou seja, ele não é uma indeterminação infinito sobre infinito, na verdade. Quando t tende a infinito, essa expressão ela vai tender a 0. Eu espero que o conceito de regra de L'Hopital, na verdade, é uma das primeiras coisas que vocês aprendem no cálculo diferencial integral, em geral, uma das primeiras coisas na parte de derivada. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. É claro que a visão que a gente tem aqui ela é menos rigorosa, uma visão do ponto de vista de engenharia. Vocês já tiveram a visão do ponto de vista da matemática. E até a próxima.